Assista agora mensagem ministrada na Igreja do Evangelho Quadrangular, Bairro Novo 4, em Curitiba. Essa noite é domingo da família também, né? Direciona a tua mão para a tua casa nesta noite. A vida de Deus está em você através dessa palavra. A vida de Deus está em você. Libera uma palavra profética sobre a tua família. Talvez você precise de um milagre, precisa de uma bênção, precisa de um socorro urgente, numa causa urgente. Então libera uma palavra sobre a tua vida financeira, sobre a tua família, porque esse movimento espiritual aqui não é apenas para mostrar, eu sou mais, eu tenho o Espírito Santo, eu recebi o Espírito Santo. Não, é para você ordenar o milagre, é para você provocar o milagre, é para você transformar a história de você e das pessoas que você ama. Se você crê, diga glória a Deus. Tudo bem, então nós vamos aqui ministrar essa palavra. Posso soltar o slide? Então esse é um dos livros que mais sai, mais vende. As pessoas gostam muito porque identifica com espíritos familiares. A minha família teve vários problemas. Eu com 7 anos de idade eu perdi meu pai. Com 8 anos de idade já éramos prósperos, ricos, tinha prosperidade, mas perdemos tudo. Com 9 anos de idade a minha mãe tinha depressão profunda, depois câncer. Muito tempo longe de casa, em UTIs, em buscando socorro. Perdemos tudo que possuímos. E a partir de então, num culto familiar, 17 quilômetros longe da cidade, no interior, né, numa célula, num grupo pequeno, ali a minha mãe recebeu a cura. Através de pessoas simples, mas que tinham neles a vida de Deus. E é isso que você tem. Você pode mudar a história daquele bairro, daquela rua que você mora. Quem crê, diga glória a Deus. Não só nessa área, mas em muitas áreas. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Pode passar ali. Portanto, eu sou a videira, disse Jesus. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Partindo desse primeiro versículo, pode passar, nós encontramos aqui 3 personagens nesse versículo, nesse texto, João capítulo 15. Os 3 personagens são Deus, que disse Jesus, que Deus era o agricultor. Eu sou a videira e vós os ramos. No capítulo 15, versículo 1, então ele declara aqui a existência de 3 pessoas, 3 personagens. O Pai, o Filho e a igreja, os discípulos. Aqueles que precisam ser conectados, enraizados, até mesmo enxertados na videira. E por isso que nós recebemos a vida de Deus quando nós estamos enxertados, conectados. Então não sei se você consegue ver, Deus, agricultor, Jesus, a videira e nós os ramos da videira. Portanto, 3 tipos de ramos. 3 tipos de ramos. Passa ali. Ramos que nada produzem, um exemplo, Judas. Ramos que produzem pouco, exemplo, Demas, está escrito em 2 Timóteo 4,10. E ramos que produzem muito, glória a Deus, exemplo de Paulo. Paulo, um ramo frutífero. Você, membro, você líder, você discípulo, você supervisor, você visitante, conectado na videira, se torna um ramo frutífero para frutificar. Você nasceu para dar certo. Quem crê, levanta a mão, glorifica o Senhor. Você nasceu para dar certo.
Glória a Deus. Portanto, então, o primeiro passo da conexão na videira é crescer. É o caminho natural. Toda árvore nasce, cresce e frutifica. Mas aonde estão os frutos? Não no caule. Os frutos aparecem nos ramos. Algumas plantas frutificam no caule, mas na maioria das vezes a frutificação acontece nos ramos. Quero exemplificar para você. Deus se expressa em você. Deus se expressa em você com milagres, maravilhas, com sobrenatural. Você expressa Deus para as pessoas. Você expressa a vida de Deus quando você diz: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Quem está entendendo? Como que expressa Deus, pastor? Expressa o milagre, expressa o sobrenatural, expressa a cura divina, expressa a providência divina. Porque aonde você está, trabalha, onde você está, pode modificar aquilo, pode ou não pode. Mas o que atrapalha as pessoas? Problemas naturais e problemas espirituais. Então um tópico desta noite também é como vencer as adversidades. Levanta a mão assim comigo. Como vencer as adversidades? Todo ramo estando em mim e não der fruto, ele corta. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. É muito forte esse versículo. Primeiro, para permanecer em Cristo, precisamos ter um relacionamento com Ele. Amém? A quantidade de tempo que você tira para se relacionar com Ele. Relacionamento profundo de intimidade com Deus vai gerar em você a vida de Deus. Segundo é por meio da obediência. E terceiro é o melhor a ser feito. O que atenta prudentemente é aquele que tem temor. Diga assim comigo: a conexão na videira produz em mim relacionamento, obediência. Com certeza eu vou frutificar em nome de Jesus. Eu estava ministrando um seminário em Guaratuba. Uma pessoa dizia assim: pastor, nós não temos tempo mais, não temos tempo para fazer as coisas, não temos tempo para isso. Eu estou achando que o meu esposo está muito envolvido na igreja. E assim. Eu disse assim para ela, na mensagem depois, Deus falou uma mensagem parecida com essa. Eu disse: eu duvido. E quem decide tirar mais tempo para Deus, vai ter alguma derrota. Quem decide tirar mais tempo para Deus, jamais será derrotado. Porque se aquele que está em nós é vencedor, é certeza que você também será vencedor em todas as áreas da sua vida. Quanto mais de Deus estar em você, menos o inimigo consegue atrapalhar a sua vitória. Fala para o teu irmão: quanto mais de Deus está em mim, o resultado final é melhor. Fala para o teu irmão: se Jesus está no início, na saída do teu barco, pode haver tempestade. Se Ele está dentro do barco, mas a certeza que o meu barco não vai naufragar, se está em você. Quem está entendendo? Se Ele está no teu barco, meu irmão, pode vir a tempestade. Pastor, eu estou vivendo um momento difícil, Jesus está no meu barco e tudo, mas por que tem tempestade? Justamente é para aumentar a tua conexão. Justamente é para você ver o sobrenatural. Porque se tem desafio, tem sobrenatural. Se tem problema, tem milagre. Quem crê, diga glória a Deus.
Louvado é o nome do Senhor Jesus. Terceiro, frutificar. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A frutificação é a nossa missão. Diga discípulo e a sua missão. Frutificar por meio do exemplo, da transformação, do caráter, do testemunho, da evangelização. Somos templo do Espírito Santo. É Ele que convence o homem do pecado. Se você está conectado, é um discípulo, o Espírito Santo está em você. Não é você que fala, é o Espírito Santo que age. Ele convence o mal, ele desfaz a obra das trevas em você. Diga para o teu irmão, ele vai se expressar em nós. Amém? Tem gente que diz, tem uma família que está difícil. Só ore, deixa o Espírito Santo agir, te dá a direção, te dá as palavras, te dá a sabedoria. Amém? E você vai vencer. A igreja é transformada, a igreja é impactada quando os ramos frutificam. Novos dons e talentos brotam, novas frentes de trabalho são criadas, novos ministérios surgem, a igreja se fortalece. Amém? Pessoas novas, pessoas animadas, pessoas apaixonadas, é porque a igreja está caminhando certo. Olha, eu já fiquei impactado só de ficar ali na porta vendo as pessoas passar, entrando, os discípulos entrando e vendo o que Deus tem para fazer nesse lugar. O que Deus tem para fazer e se expressar em você. Aonde você for, a tua família. E o que Deus irá fazer nesse endereço. Se você crê, diga glória a Deus. Pode passar. Então, como superar as adversidades? Existem inimigos naturais e inimigos espirituais. Como superar os fracassos espirituais? Como superar as adversidades espirituais? Através, amados, de uma conexão em Cristo. É a primeira chave que nós vamos aprender aqui. Nós falamos que Ele é a videira, mas eu quero trazer aqui para você a presença da videira na sua casa. O que acontece? A presença dEle no teu barco, o que acontece? E é isso que você tem que provocar. Levanta a tua mão e diga: eu estou provocando o sobrenatural na minha vida. De natural estou cansado. Eu preciso provocar o sobrenatural. É no sobrenatural que coisas grandes acontecem. Irmãos, com 15 anos eu fui para a cidade terminar o terceiro ano, sonhando numa faculdade. Como se diz, o meu salário do primeiro ano foi o ano todo sustentando a minha mãe, minha família, meus irmãos com problemas diversos. Até que Jesus não curou e transformou todos. Mas eu estava cansado de ouvir dizer: aquilo era de vocês, aquilo era de vocês, aquilo era de vocês, aquilo era de vocês, aquela terra, aquele morro, aquela montanha, aquela esquina, não sei mais o que. Eu disse: espera aí, eu vou provocar o sobrenatural da restituição. Tudo que o diabo levou e está nas mãos dele, ele tem que devolver. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E com 16 anos, Deus me deu o sobrenatural para me se tornar empresário. Trabalhei 1 ano numa panificadora, aprendi, e na sala de aula me convidaram para montar um próprio negócio. Eu não tinha 1 centavo. A pessoa diz assim: eu dou todo o valor financeiro para comprar as máquinas, e você entra só com a tua mão de obra. E é 50%, eu disse: fechado. Se tornar empresário sem nem 1 centavo, isso é um milagre. Gastou 80 mil reais, eu não gastei nenhum, e fiquei dono de 40 de um dia para a noite. Quem está entendendo? Diga para o teu irmão: milagre parte da tua conexão na videira. Você vai frutificar.
Não se preocupe com o final, se preocupe com o início. Se preocupe com a tua raiz no caule da videira. Se preocupe que você precisa ser enxertado nesse tronco. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E ali então, em um ano foi maravilha, depois passou. Hoje, a minha esposa é irmã do meu sócio, veio bênção familiar, veio bênção financeira, veio bênção para todos os lados. Eu queria um casal de filho, está lá meu filho com 14 anos, tem uma moça que pela misericórdia de Deus estuda na PUC, também de 19 anos, ou seja, todos os meus sonhos partiram da minha conexão. Quem está entendendo, levanta a mão. Não é o que alguém falou, é o que Jesus disse. Quem quer ser frutífero, levanta a mão. Amados, mas nós temos batalhas. Nós temos batalhas, nós temos que vencer. O maior inimigo às vezes está em nós, que não quer que você tome uma posição correta, uma atitude certa, né? Pode passar. Existem dois reinos, o reino do bem e o reino do mal. Nos livros de batalha espiritual e cura você vai aprender muito. Pode passar. Se entra em choque, eu vou ou eu não vou? Eu posso ou não posso? Né? Então, é reino contra reino, né? E nós temos que vencer as dificuldades impostas pelo mal, não querendo que nós sejamos discípulos ou sejamos conectados nessa videira. Porque longe de Deus nós somos vítimas. O reino de Deus só é implantado quando o reino do inferno é subjugado. Deixa Deus implantar o seu reino em você. Amém? A tua atitude, a tua decisão é muito forte diante de Deus. Lutamos contra seres invisíveis. Olha para o teu irmão e pergunta para ele: você tem corpo? Você não é meu inimigo. Amém? Então dá um abraço nele. Amém? Glória a Deus. Quem está entendendo, diga aleluia. O nosso inimigo é espírito. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Só para você entender um pouquinho dessa batalha de ser conectado, não ser, e assim por diante, né? Por quê? Porque a nossa luta está além da nossa imaginação. Porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores. Coloca a mão no teu corpo. Dominadores. O que domina? O eu, Jesus, o Espírito Santo, mas tem outro no meio, né? Os dominadores que estão aqui na terra. Como eles se expressam, como eles agem, palavras, atitudes expressam. Pode passar rapidão para mim aqui. Passa novamente. Da sua boca sai bênção, sai maldição. Olha para o teu irmão e diga: me abençoe. Da nossa boca pode sair. Amém? Então, para superar, os fracassos, nós precisamos ter uma conexão na videira. Amém? Nós vamos ler um texto que está escrito em Lucas capítulo 5, versículo 1, só para você entender. Quando Jesus chegou num lugar na praia, encontrou 2 barcos vazios, porque os pescadores haviam pescado, trabalhado a noite toda, e não haviam pescado nada. Então, exemplo do poder da frutificação em nós. Pode passar. Vai passando lá para mim. Exemplo do poder da frutificação em nós através da nossa conexão em Cristo. Isso. Certo dia,
Lucas 5:1, se você quiser acompanhar para depois você ler. Certo dia, quando Jesus estava perto do lago de Genezaré, uma multidão se apertava em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que havia à beira do lago 2 barcos deixados ali, desocupados, enquanto os pescadores lavavam as redes. Entrando num dos barcos, Jesus pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia, para que ele pudesse sentar-se no barco e dali ensinar o povo. E quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: agora vá, onde as águas são mais profundas. Então disse a todos: lance as redes para pescar. Mestre, respondeu Simão, nós trabalhamos durante a noite toda e não pegamos. Trabalhamos a noite toda e não pegamos. Mais alto. Irmãos, as pessoas estão cansadas de nada, cansadas de não ver resultado. Mas a igreja que frutifica é uma igreja de resultado. Não só numa área, mas em todas as áreas. Vai transbordar. Só quem crê levanta a mão e glorifica. Coloca a mão no ombro do teu irmão e profetiza para ele: esta noite é forte. Ele vai frutificar. Ele vai transbordar. Vai acontecer sim um resultado sobrenatural na área que você precisa. Quem crê, diga glória a Deus. Porque estavam trabalhar a noite toda e não pegaram nada. Porém, se o Senhor diz assim, vamos lançar as redes novamente. Quando eles lançaram as redes, elas ficaram tão cheias que começaram a romper-se. Então fizeram sinais a seus companheiros do outro barco para que viesse ajudá-los. Em pouco tempo, os 2 barcos estavam tão cheios de peixe que quase afundaram. E quando Simão Pedro percebeu o que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: ó Senhor, deixa-me, por favor, porque sou pecador demais para andar ao seu lado. Pois ele assustou-se com a pesca, como também os outros que estavam com ele, inclusive seus sócios Tiago, João e filhos de Zebedeu. Eles tinham a sociedade. E Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante, diga decisão, mais alto, atitude, faz a diferença. De agora em diante você será pescador de homens. E eles arrastaram os barcos até a praia e deixaram tudo e o seguiram. Nota-se que eles não eram discípulos, mas a partir daquele momento, amados, a igreja, Jesus implantou a igreja no sobrenatural. Ele implantou a igreja em sinais e maravilhas. Amém? E haverá sinais e maravilhas na sua vida. Porque o manto do discipulado está sobre você. Glória a Deus. A partir da tua conexão, você é um provocador de milagre em nome de Jesus. Aleluia. Então, para superar os fracassos, tome posse da presença de Deus em sua. Os 2 barcos eram barcos barcos de frustração. A noite toda e não pegaram. Então estavam frustrados, sem resultado. Um pai de família, um empresário, voltar para casa em dívida ou sem resultado. Mas quando Jesus entrou naquele barco, mudou aquela história. Coloca a mão no teu coração e convida Jesus para entrar nesse barco. Convida Jesus nessa noite para entrar nesse barco. Pode haver tempestade, pode haver dificuldade, mas não vai naufragar. Amados, nós entendemos aqui que ele pediu os barcos, usou os barcos que eram barcos de frustração, e no lugar da frustração ele trouxe a colheita. Levanta a mão para o alto. Você pode estar vivendo um momento de crise, mas nesta crise haverá colheita. 2002 foi um ano dos piores para o nosso ramo de empresa da época. E ali foi onde nós tivemos mais prosperidade.
tudo que nós conquistamos, amados, nas nossas empresas, eu estou parei com as empresas, a minha parte das empresas, desde 2005. E como se diz, me envolvi com o meu chamado. Obedeci porque eu disse, se Jesus curasse a minha mãe, que eu já tinha perdido o pai, naquela época, eu iria me envolver completamente com Ele, para sempre iria fazer a sua obra. Iria ser um líder, aquilo que Ele quisesse. E a coisa foi acontecendo, e foi indo, e foi andando, né? E minha esposa, que era católica na época, eu e ela juntos ganhamos 42 pessoas da família dela. 3 ministros da igreja católica. Pensa que os padres queriam nosso pescoço, porque fechou capelas no interior. Porque nós entramos rachando. Gente que estava querendo se enforcar, endividado, Deus transformou. Levanta sua mão para o alto. O sobrenatural de Deus pode cair nas suas mãos, para abrir porta onde não tem porta, para dar direção para as pessoas que precisam de direção. Você é uma âncora, você é um pai espiritual, você é um discipulador, você é um líder, você é um discípulo conectado na videira. A vida de Deus está em você. Como eu falei lá em Guaratuba, se a vida de Deus está em você, meu irmão, se Ele venceu tudo, não tem nada impossível para Ele. Quanto mais de Deus está em você, mais o inimigo é perdedor. Então, segundo lugar, para superarmos fracassos, diga assim comigo: deixar Deus dirigir a minha vida. Quando você está conectado na videira, as informações de Deus, né? Você é um discípulo, você tem um discipulador. Você é um líder, você tem um supervisor. Você é um supervisor, você tem um pastor. E assim por diante, você está sempre conectado. Há uma cobertura espiritual sobre a sua vida. Glória a Deus. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: agora vá onde as águas são mais. Irmãos, aonde você pensa que não tem resultado, dá resultado. Por quê, pastor? Águas profundas, quem é pescador e conhece a rede não alcança no fundo. Como vai pescar? Com rede. Águas profundas, para pescar com rede, é só na praia. Para pescar em águas profundas é só um sobrenatural. E eu quero determinar sobre a tua vida hoje a profundidade de Deus, onde você vai encontrar abundância. É nas águas profundas de Deus que você encontra as abundâncias. Quem está entendendo? Nas águas profundas não há evidência de resultado natural, mas no sobrenatural, quanto mais profundo, mais resultado. Quanto mais profundo, mais. Chacoalhe o ombro do teu irmão e diga assim: quanto mais profundidade, mais resultado. Quem está entendendo? Glória a Deus. Abra teu coração para o Senhor mais e mais e mais. Deus não patrocina fracassados. Por quê? Patrocina você que está aqui hoje. Quem crê, levanta a mão. Toque no céu as tuas mãos com força. Para superar os fracassos, então, aguarde pelo agir de Deus em sua vida. Mestre, respondeu Simão: nós trabalhamos durante a noite toda e não pegamos nada. Porém, se o Senhor diz assim, vamos lançar as redes novamente. Deus não deixa ninguém que o busque de verdade decepcionado com os resultados das promessas. Deus não deixa ninguém decepcionado e nem frustrado. Só quem crê, levanta a sua mão, adora o Senhor. Jesus, aquele fundo musical. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Quando lançaram as redes,
Quando lançaram as redes, elas ficaram tão cheias que começaram a romper. Diga frutificação. Mais uma vez, frutificação. Então vamos ver os caminhos da frutificação? Comprometa-se em seguir a Jesus por toda a sua vida. Glória a Deus. Vamos recapitular esses 4 tópicos aqui. Diga, tomar posse da presença de Deus. Deixar Deus dirigir a minha vida. Aguardar pelo agir de Deus em minha vida. E comprometer-se em seguir a Jesus por toda a minha vida. Pode passar. Glória a Deus. Olha que tremendo aqui. Ser discípulo é dar muitos frutos. Foi isso que você viu nessa mensagem ali? Aconteceu ou não aconteceu? Não estava acontecendo, mas aconteceu. Coloca a mão no teu coração.